Em nossa jornada pela vida, é comum nos vermos presos em padrões. Repetimos comportamentos, reações e até pensamentos, muitas vezes sem questionar sua eficácia. Agimos por instinto, por hábito, por aquilo que nos parece natural. Mesmo quando esses caminhos nos conduzem repetidamente a becos sem saída, a frustrações ou a resultados indesejados. É como se estivéssemos programados para seguir um roteiro que, apesar de familiar, nos afasta da tranquilidade e da sabedoria. Mas e se a chave para romper esse ciclo estivesse em um ato radical de contra-intuição? E se a verdadeira liberdade começasse quando ousamos tentar o oposto? Aqui, em Um Recalcitrante, nossa missão é desvendar as verdades que desafiam o senso comum. Aquelas que nos convidam a olhar para dentro e a redefinir nossa relação com o mundo. Hoje mergulharemos na sabedoria milenar do estoicismo para explorar um princípio que à primeira vista pode parecer paradoxal, mas que é profundamente libertador. A ideia de que, para superar um hábito ou uma reação indesejada, devemos por vezes experimentar o seu oposto. Essa não é uma sugestão para rebeldia cega, mas um convite à deliberação consciente, à engenharia reversa de nossos próprios padrões mentais. A filosofia estoica, com sua ênfase no autodomínio e na razão, nos ensina que muitas de nossas aflições não vêm dos eventos em si, mas de nossos julgamentos e de nossas reações impulsivas a esses eventos. Nossos hábitos, especialmente os negativos, são frequentemente o resultado de julgamentos equivocados que se solidificaram em padrões de comportamento. Quando um instinto nos leva repetidamente a um resultado insatisfatório, o estoico questiona a validade desse instinto. Epicteto, o mestre da liberdade interior, nos provocava com uma questão fundamental: que ajuda podemos encontrar na luta contra o hábito? Experimenta o oposto. Essa máxima não é um mero conselho. É uma estratégia de combate. Se você se vê constantemente cedendo a uma tentação, ou reagindo com raiva a uma provocação, ou se preocupando excessivamente com o futuro, o estoico sugere que a saída pode não ser lutar diretamente contra o impulso, mas sim virar a mesa, fazer o inesperado. O contrário do que seu hábito ou instinto ditaria. Pense na natureza de um hábito. Ele é uma trilha neural bem marcada, um caminho que sua mente e seu corpo percorrem quase automaticamente. Lutar contra essa trilha de frente pode ser exaustivo e, muitas vezes, ineficaz. Tentar o oposto é como criar uma nova trilha. Uma rota alternativa que desvia a energia do padrão vicioso. É um ato de autodisciplina e exige coragem e uma profunda compreensão de que você não é escravo de seus impulsos. Essa abordagem se alinha perfeitamente com a dicotomia do controle estoica. Se o hábito ou o instinto é algo que nos leva a reagir de forma que nos perturba e essa reação está sob nosso controle, então temos o poder de escolher uma resposta diferente. E, muitas vezes, a resposta mais eficaz para quebrar um padrão arraigado é justamente a mais contraintuitiva, a que desafia a lógica do hábito. É a afirmação de que a razão pode e deve prevalecer sobre o automatismo. Portanto, a ideia de tentar o oposto não é uma brincadeira ou uma tática de choque. É uma ferramenta filosófica profunda, enraizada na compreensão estoica da mente humana e na busca pela tranquilidade. É um convite para que você se torne o observador atento de seus próprios padrões, o engenheiro de suas próprias reações e o arquiteto de uma vida mais livre e virtuosa. A mente humana, em sua complexidade, muitas vezes se prende em laços que só podem ser desfeitos com abordagens inesperadas. Um exemplo notável dessa estratégia vem da psicologia, com o brilhante Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia. Frankl tratava pacientes que sofriam de fobias ou hábitos neuróticos, usando um método que chamou de intenção paradoxal. Ele percebeu que a obsessão em evitar um problema muitas vezes o alimentava. Digamos que um paciente não conseguia dormir. A terapia usual teria sido algo óbvio, como técnicas de relaxamento. Frankl, em vez disso, estimulava o paciente a tentar não adormecer. Ele descobriu que tirar o foco do problema, ao invés de lutar contra ele, desviava a atenção obsessiva do paciente e lhe permitia, por fim, dormir normalmente. Essa intenção paradoxal é a essência do tentar o oposto estoico. Se você está obcecado em não cometer um erro, a obsessão pode levá-lo a cometê-lo.
Se você está desesperado para ser aceito, a própria desesperança pode afastá-lo. O sábio estoico, ao invés de lutar diretamente contra o medo ou o desejo, pode escolher uma ação que parece contrária ao seu objetivo imediato, mas que, paradoxalmente, o liberta da tirania do problema. É a disciplina do desejo e da aversão em ação, ao invés de desejar o sono ou evitar a insônia. O indivíduo deseja o oposto, quebrando o ciclo vicioso da mente. Podemos ver essa dinâmica em situações cotidianas. Fãs da série Seinfeld talvez se lembrem de um episódio chamado Da Apazat, onde o personagem George Constanza, um mestre em tomar decisões erradas, melhora magicamente sua vida fazendo o oposto de tudo que normalmente fazia. Se todos os instintos que você tem estão errados, diz-lhe Jerry, então o oposto teria de estar certo. Embora seja uma comédia, a ideia subjacente é profunda. Por vezes, nossos instintos ou hábitos ficam presos em um mau padrão que nos afasta de nossos eus naturais e saudáveis. A solução, então, é uma ruptura ou adakar, uma inversão de rota. Para o estoico, essa ruptura não é aleatória, mas deliberada. É um ato de sabedoria prática phronesis, a capacidade de discernir a ação correta em cada situação. Se um padrão de pensamento ou comportamento está consistentemente produzindo resultados negativos, a razão nos impele a questioná-lo. E, muitas vezes, a resposta mais racional é justamente a que desafia nossa programação habitual. É a coragem de agir contra o impulso, de não se deixar levar pela correnteza do hábito. A disciplina da percepção também é crucial aqui. Ao tentar o oposto, somos forçados a reavaliar nossos julgamentos sobre a situação. Se antes julgávamos que a única forma de lidar com a ansiedade era evitá-la, ao tentar o oposto, por exemplo, abraçando-o ou expondo-se a ela, percebemos que nosso julgamento inicial estava equivocado. A realidade se revela de uma nova forma, e o poder do problema diminui. E aqui, meus companheiros de jornada, eu quero ouvir de vocês. Pensando em um hábito ou instinto que consistentemente o leva a resultados indesejados, seja a procrastinação, a reatividade excessiva, a preocupação constante, qual seria a ação oposta que você poderia experimentar hoje? Como essa inversão de padrão poderia desarmar o problema e abrir um novo caminho para a tranquilidade? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Sua autoanálise é um passo fundamental para a construção da sua própria liberdade. A filosofia estoica nos oferece um caminho claro para a ação. Ela nos diz que não estamos condenados a repetir os mesmos erros. Temos a capacidade de moldar nossa percepção, de guiar nossas ações pela razão e de buscar a excelência em tudo o que fazemos. É nessa busca ativa e consciente, muitas vezes contraintuitiva, que a sensação de ter problemas se desfaz, revelando uma vida de serenidade e propósito. Para isso, a primeira linha de defesa é a consciência plena de nossos padrões. Antes de tentar o oposto, precisamos identificar o hábito, o instinto, a reação automática que nos prejudica. O estoico é um observador atento de si mesmo, sem julgamento, mas com clareza. Ele reconhece o padrão, compreende sua mecânica e, só então, pode deliberadamente escolher uma rota diferente. Essa autoconsciência é o primeiro passo para a liberdade, pois nos tira do piloto automático e nos coloca no comando. Em segundo lugar, a coragem de desafiar o familiar. Tentar o oposto é, por natureza, desconfortável. Exige sair da zona de conforto. Enfrentar o medo do desconhecido e a resistência da própria mente. A virtude da coragem é essencial aqui. É a disposição de agir corretamente, mesmo diante do medo. O sábio estoico entende que o crescimento e a liberdade raramente vêm da manutenção do status quo. A verdadeira força reside em ousar fazer diferente, em quebrar as correntes invisíveis que nos prendem. Em terceiro lugar, a confiança na razão como guia supremo. A estratégia de tentar o oposto não é um salto no escuro, mas uma aposta calculada na capacidade da razão de encontrar soluções onde o instinto falhou. É a crença de que, se um caminho não funciona, a lógica nos aponta para a necessidade de explorar alternativas. Mesmo que pareçam contraintuitivas à primeira vista, a razão nos liberta da tirania do hábito e nos capacita a construir novos padrões, mais alinhados com a virtude e a tranquilidade. Pensemos em nossa própria existência. Quantas vezes nos sentimos presos em ciclos viciosos, repetindo os mesmos erros, obtendo os mesmos resultados insatisfatórios?
A filosofia estoica nos convida a romper essa repetição, a sermos os mestres de nossa própria narrativa. A recalcitrância se inicia em pequenas escolhas diárias, a decisão de não reagir impulsivamente, de não ceder a um desejo automático, de não se deixar levar pelo fluxo. É a bravura de ser um indivíduo que não apenas existe, mas que vive com uma intencionalidade que o mundo não pode ditar. Este não é um chamado ao desespero, mas à ação. Não é um convite ao isolamento, mas à construção de uma vida rica em autodomínio e serenidade. Não é sobre buscar uma fórmula mágica, mas sobre fortalecer a nós mesmos e aos que nos cercam com a razão, a excelência e a sabedoria. A contenda pela maestria da existência, pela liberdade e pela dignidade, é travada em cada mente, em cada coração, em cada escolha que fazemos. E é uma contenda que, com consciência, discernimento, coragem e responsabilidade, podemos e devemos vencer, afirmando nosso domínio sobre nós mesmos a cada passo. Ao encerrar esta profunda imersão na sabedoria estoica de tentar o oposto, espero que cada um de vocês, recalcitrantes, sinta a chama da liberdade e da maestria arder ainda mais forte. Se as palavras aqui proferidas ecoaram em sua mente, se provocaram novas ideias ou solidificaram convicções antigas, então nossa missão foi cumprida. Se você acompanhou esta jornada até o fim, é porque sua alma anseia por mais do que o superficial, por mais do que o imposto. Você é um verdadeiro recalcitrante, e sua presença é o alicerce de nossa comunidade. Por isso, com a mais sincera gratidão e um convite caloroso, peço que se junte a nós. Inscreva-se agora no canal O Recalcitrante. Ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos próximos mergulhos nas verdades incômodas e nas filosofias que nos fortalecem e nos guiam. Mas sua participação não termina aqui. Sua voz é essencial. Deixe um comentário abaixo e compartilhe. Qual foi o hábito ou instinto que você mais se sentiu desafiado a tentar o oposto em sua vida? E qual foi o resultado dessa experiência? Ou, se ainda não tentou, qual seria o primeiro passo que você daria para aplicar essa sabedoria estoica? Sua interação é o sopro que alimenta nossa chama, impulsionando-nos a continuar entregando conteúdo que verdadeiramente transforma sua percepção do mundo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possuem o espírito recalcitrante, ou que necessitam de um estímulo para despertá-lo. Juntos, nossa força na busca pela verdade e na defesa da liberdade é inabalável. Meu mais profundo agradecimento por sua atenção e por fazer parte desta família. Até a próxima, e que a maestria seja sua eterna companheira.